Kenichi é um típico assalariado japonês e um dia, enquanto trabalhava demais como de costume, desmaiou no chão. Normalmente, seria o momento em que ele seria enviado para outro mundo, mas, no caso de Kenichi, ele apenas sobreviveu e processou sua empresa, conseguindo se aposentar e viver em uma fazenda. A vida estava indo bem para ele, mas, de repente, enquanto preparava seu almoço, ele desapareceu e apareceu no meio de uma floresta. Ele começou a procurar para descobrir onde estava, mas tudo o que encontrou foi o esqueleto de um cavaleiro caído e várias plantas desconhecidas. Kenichi assistiu a muitos animes ao longo da vida, então sabia que provavelmente estava em uma aventura de Isekai. Para confirmar, gritou janela de status para ver se algo acontecia. Para sua surpresa, a tela de status apareceu, confirmando que estava definitivamente preso em outro mundo. Honestamente, ele não se importou com isso. Ele verificou seu status, mas ficou um pouco confuso ao perceber que não havia nenhuma barra de HP na tela. No entanto, ele ainda tinha sua conta da Amazon, o que significava que podia continuar fazendo compras impulsivas à vontade. Além disso, Kenichi tinha acesso a uma caixa de itens. Para testá-la, pegou um punhado de ervas daninhas e colocou na caixa, descobrindo que podia separar e recuperar os componentes individuais dos itens que colocava lá. Ele também decidiu testar a loja, mas, infelizmente, ainda precisava de dinheiro para comprar qualquer coisa. Havia uma opção para trocar itens da caixa de itens por dinheiro, mas, no momento, ele só tinha algumas ervas daninhas, que não valiam muito. Sem nada valioso para trocar, parecia que ele iria passar fome. Nesse momento, Kenichi notou o equipamento brilhante no cavaleiro morto. Já que o cavaleiro não precisava mais dele, Kenichi decidiu utilizá-lo. A primeira coisa que fez foi comprar itens básicos e pão na loja. Depois, enterrou o esqueleto do cavaleiro como forma de respeito e deixou a área em sua nova bicicleta. Ele começou a procurar algum assentamento onde pudesse falar com pessoas e ganhar dinheiro, mas não fazia ideia de onde estava. Por ora, decidiu acampar durante a noite, já que não encontraria nada naquele dia. No entanto, caso não achasse uma cidade, planejava revender alguns dos itens comprados na loja para obter um grande lucro. Isso permitiria que ele sobrevivesse e prosperasse naquele mundo. Mas havia um problema. Até então, Kenichi não havia considerado o perigo de estar no meio de uma floresta. Quando anoiteceu, ele foi cercado por uma matilha de lobos que claramente não pareciam amigáveis. Kenichi entrou em pânico, pois sabia que estaria morto se não agisse rápido. Ele recorreu à loja e tentou imediatamente comprar a maior arma que conseguisse encontrar. Infelizmente, armas de fogo não estavam disponíveis, então ele optou pela próxima melhor opção, comprar vários fogos de artifício. Os fogos assustaram um pouco os lobos, mas não foram suficientes para afastá-los. Kenichi continuou procurando algo mais e acabou encontrando um estilingue. Ele o usou para disparar bolas contra os lobos, que foram atingidos com tanta força que alguns foram derrubados, enquanto os outros reconsideraram suas opções. Claramente, Kenichi não era um alvo tão fácil quanto pareciam pensar. Assim que os lobos recuaram, Kenichi correu para sua bicicleta e pedalou noite adentro, tentando se afastar o máximo possível do território dos lobos. Na manhã seguinte, ele estava exausto de tanto pedalar, mas ainda não fazia ideia de onde estava. Então, comprou uma escada e um telescópio para tentar se orientar melhor. Kenichi decide subir em uma das árvores para observar seus arredores. Felizmente, ele consegue avistar uma cidade ao longe, o que significa que pode começar a ganhar dinheiro se for até lá. Ele inicia a longa jornada através das planícies, e ao finalmente alcançar a estrada principal, quase é atropelado por uma carroça. O homem na carroça se desculpa pelo incidente, sentindo-se culpado, oferece uma carona até a cidade. O homem se apresenta como Fu, um mercador, e menciona que há uma barda viajante na parte de trás da carroça, que também é uma passageira. Durante o trajeto, Fu comenta sobre as roupas estranhas de Kenichi e pergunta o motivo de sua ida à cidade. Kenichi responde que planeja abrir um negócio por lá. Eventualmente, eles chegam aos portões da cidade, onde Fu deixa Kenichi em frente à sua loja. Kenichi ajuda Fu a descarregar sua carga, e Fu agradece pela ajuda. No entanto, é Kenichi quem deveria estar agradecido, já que Fu realmente o ajudou muito. Para demonstrar sua gratidão, Kenichi oferece a Fu um saco de pimenta. Ao perceber o que Kenichi está oferecendo, Fu o alerta para não vender pimenta na cidade. Ele explica que há uma máfia de especiarias chamada Boba, que detém um monopólio total sobre o mercado de especiarias. Se Kenichi tentasse competir com eles, provavelmente seria alvo de um assassino enviado pela máfia. Kenichi fica surpreso ao descobrir que vender produtos pode ser tão perigoso e agradece a Fu pelo aviso. Apesar dos riscos, Fu decide comprar a pimenta de Kenichi como parte de um acordo privado entre os dois.
Kenichi tenta dizer que não é necessário pagar, mas Fu insiste, explicando que um mercador nunca aceita algo de graça, pois isso significaria que ele estaria em dívida. Kenichi compreende e aceita o pagamento. Mesmo com o desconto oferecido, Fu paga muito mais do que Kenichi esperava. Ele havia comprado saco de pimenta por 1.000 ienes, mas Fu lhe deu o equivalente a 100.000 ienes. Depois disso, Kenichi anda pela cidade e eventualmente encontra uma estalagem e restaurante local. Ele entra e é recebido por uma anfitriã chamada Elia. Kenichi informa que está em busca de hospedagem, e ela o leva ao balcão. O preço de um quarto é uma moeda de cobre, e o pagamento deve ser feito adiantado. Kenichi paga, mas então percebe que não sabe escrever na língua deste país. A Elia nota as roupas diferentes de Kenichi e pergunta se ele é algum tipo de embaixador estrangeiro. Kenichi responde que está na cidade apenas para abrir seu próprio negócio. A Elia é receptiva, mas comenta que Kenichi pode não ser aceito na guilda dos mercadores, já que é necessário saber ler, escrever e fazer cálculos para se tornar um membro. Kenichi explica que sabe ler e escrever, mas não entende a língua do país. Quanto à matemática, ele afirma que é bastante bom, o que não deve ser um problema. Desconfiada, a Elia pede que Kenichi resolva um problema básico de multiplicação como teste. Ele responde instantaneamente, impressionando-a com suas habilidades matemáticas, que o fazem parecer um gênio neste mundo. A Elia ajuda Kenichi a escrever seu nome no contrato, e ele pergunta se ela estaria disposta a ensinar-lhe a língua local. Kenichi oferece um pouco de kami, um tipo de doce ou iguaria, em troca das lições de idioma, e, ao ouvir a proposta, a Elia aceita animada. É impossível conseguir doces no reino de Kaden, já que apenas os nobres têm acesso a essas coisas. Na verdade, se os nobres descobrissem que ela tem doces tão maravilhosos, provavelmente tentariam tomá-los dela, mas ela se recusa a deixar isso acontecer. Depois que a Elia se acalma de sua empolgação inicial, ela começa a ensinar Kenichi sobre o idioma deste mundo. É relativamente fácil para ele entender, já que é semelhante ao katakana japonês. Os números também seguem o mesmo sistema decimal, então não demora muito para que Kenichi consiga ler e escrever perfeitamente. A Elia fica impressionada por ele ter aprendido o idioma em apenas algumas horas, e se ele pode fazer isso, ela acredita que ele é inteligente o suficiente para fazer um bom nome como mercador. Ela começa a considerá-lo como um bom parceiro para casamento. Kenichi acha que a Elia está brincando, já que ele é velho o suficiente para ser pai dela, então não leva sua declaração a sério. Ele termina os retratos que estava desenhando dela, e quando a Elia os vê, fica radiante, pois parecem exatamente com ela. Normalmente, apenas os nobres têm seus retratos feitos. Kenichi deu a ela doces deliciosos e desenhou um retrato, então ela sente que não pode deixá-lo ir sem dar algo em troca. É por isso que ela o surpreende com um gesto inesperado, e naquela noite Kenichi tem um momento especial. Na manhã seguinte, Kenichi chega à guilda dos mercadores e se encontra com um dos representantes porque quer se registrar. O representante lhe entrega alguns formulários para preencher, e, uma vez concluído, tudo o que ele precisa fazer é pagar a taxa de registro para se tornar oficialmente um membro da guilda dos mercadores. A taxa de registro é de uma moeda de prata, o que equivale a cerca de 50.000 ienes. Embora ele pudesse pagar tudo de uma vez, Kenichi opta por pagar em parcelas. Felizmente, a guilda permite pagamentos parciais, e assim Kenichi se torna um membro oficial. A recepcionista lhe entrega um bastão de identificação e explica que ele deve mantê-lo visível sempre que estiver conduzindo negócios, pois isso serve como prova de que ele faz parte da guilda dos mercadores. Agora registrado, Kenichi decide dar uma volta pelo mercado para descobrir quanto as coisas custam. No geral, todos os bens manufaturados são muito mais caros do que seriam se comprados em sua loja. As únicas coisas com preços razoáveis são os alimentos, então, enquanto está lá, ele compra um saco de frutas de um vendedor. No dia seguinte, Kenichi trabalha na criação de uma barraca para vender seus produtos na cidade, e a Elia fica impressionada com a facilidade com que ele a constrói. Enquanto Kenichi pendura alguns panfletos, a Elia percebe que ele está usando prendedores de roupa e fica muito interessada, já que o design é muito prático. Os prendedores de roupa que existem neste mundo são feitos de madeira e uma faixa de borracha, mas quebram tão facilmente que são praticamente inúteis. Ela pergunta a Kenichi se ele está vendendo esses prendedores também, mas ele nem havia considerado que algo tão simples poderia ser tão valioso. Mais tarde naquele dia, Kenichi vai ao mercado para seu primeiro dia como mercador e encontra um bom lugar ao lado de uma senhora idosa. Ele pergunta se ela se importa que ele monte sua barraca ali, e ela não tem problema com isso. Assim, Kenichi tira sua barraca de sua caixa de itens. A Nama, a senhora, fica impressionada com a seleção de produtos de Kenichi. Ela olha ao redor e nota os prendedores de roupa que ele está vendendo. Ela gosta muito deles e decide comprar alguns. Kenichi fica surpreso,
pois não esperava que ela quisesse apoiar a concorrência. A Nami explica que não há nenhuma regra que a impeça de comprar dele, além disso, ela não pretende estabelecer algum tipo de rivalidade com ele. Enquanto o dia avança, a barraca de Kenichi atrai ainda mais atenção. A barraca de Kenichi começa a atrair clientes, e seus produtos estão sendo vendidos rapidamente, especialmente os prendedores de roupa, que se tornaram muito populares por sua confiabilidade. Kenichi percebe que poderia viver apenas vendendo esses itens. No entanto, ele sabe que outras pessoas eventualmente criarão prendedores semelhantes, então não pode depender disso para sempre. Nesse momento, um homem aparece na barraca de Kenichi. Pelo fato de ele portar uma espada na cintura e vestir roupas refinadas, Kenichi deduz que ele deve ser um nobre. O homem diz que gostaria de examinar a faca de Kenichi, e ele permite que o cliente teste sua lâmina. Após se impressionar com a nitidez da faca, o homem pergunta o preço. Kenichi informa que custa 2 moedas de prata, o que é caro, mas o homem entende o motivo, já que a faca é muito bem feita. Ele adoraria comprá-la, mas precisa de uma lâmina um pouco mais longa. Kenichi verifica sua loja online para ver se há algo maior disponível e encontra uma katana. O homem fica encantado com a katana, mas Kenichi informa que o preço é de uma moeda de ouro. Isso é muito caro, e o homem fica indeciso, tentando se convencer de que a espada é um investimento necessário. Enquanto Kenichi observa o homem ponderando, uma garota com características felinas começa a cheirar seu rosto e até lambê-lo. É a primeira vez que Kenichi vê alguém do povo besta, e ele fica um pouco assustado no início. Logo se acalma e pergunta o que eles gostariam de comprar. Eles dizem que querem os tecidos que Kenichi está usando para cobrir sua barraca. Esses tecidos originalmente não estavam à venda, mas, como bom comerciante, Kenichi decide vendê-los. Ele informa que cada tecido custa 3 peças de cobre, mas, como eles querem comprar 3, dará um desconto e cobrará apenas 8 peças de cobre. Embora seja um bom negócio, os membros do povo besta são muito ruins em matemática e não entendem o que Kenichi disse, achando que ele está tentando enganá-los. O nobre intervém, explicando que Kenichi está dizendo a verdade, e eles decidem confiar nele, comprando os tecidos. O homem também decide comprar a katana, reconhecendo sua qualidade excepcional. Ao final do dia, Kenichi obtém um ótimo lucro. Enquanto isso, em outra parte da cidade, uma empregada que comprou os prendedores de roupa de Kenichi os mostra para sua patroa, Prímula Margarete. Margarete pergunta se podem usar os prendedores na mansão, já que eles facilitariam muito seu trabalho, e Prímula acha uma boa ideia. Ela então ordena que Margarete compre mais no dia seguinte. Melhor ainda, Prímula decide que quer vender os prendedores de roupa em sua própria empresa, pois vê neles uma mina de ouro, correndo para pedir permissão ao pai. Naquela noite, Kenichi está tomando banho perto do poço e deseja poder tomar um banho quente, mas esses ainda não foram inventados naquele mundo. Ele decide que terá que criar um. Procurando em sua loja, encontra um barril à venda e planeja enchê-lo com água e colocá-lo sobre o fogo para desfrutar de um banho quente novamente. Se a ideia funcionar, ele pode até lucrar com isso. Apesar dos benefícios que obteve com sua loja online, Kenichi não tem ideia de como ela funciona ou como os pacotes chegam até ele. Parece bom demais para ser verdade, e ele teme que, em algum momento, sua alma seja cobrada como compensação. No entanto, por enquanto, ele decide não se preocupar com isso e vai dormir. Enquanto isso, na floresta, uma garotinha chamada Nimon está fugindo.